Oi, gente, hoje eu tô com a minha professora aqui de defesa pessoal, a Bia, Oi, eu sou a Beatriz, professora da Mayra. e ela dá aula pra mim todo sábado aqui, já tem o quê, uns 3 meses? Uns 3 mesinhos que a gente tá fazendo. É. E aí eu trouxe ela pra gente conversar um pouquinho sobre defesa e tudo mais. Bia, quero que você me conte, você é faixa preta de Rapidô, mas você começou no Rapidô? Eu comecei no Hapkido, eu comecei a treinar com 14 anos Sério? e foi uma longa jornada até. Eu consegui a minha graduação, hoje eu sou faixa preta de Hapkido primeiro Dan, mas eu já conheci tudo que eu pude conhecer de outras artes marciais e eu pretendo me graduar em outras artes marciais também e conhecer e continuar treinando, porque eu vou sempre falar que o Hapkido é a melhor, claro, né? Porque é a minha arte marcial, mas eu gosto de todas e eu acho que é importante a gente saber um pouquinho de tudo, a gente conhecer todas. E principalmente para nós mulheres, né? Saber se defender, saber o que eu consigo usar em determinadas situações. Mas eu já fiz um pouco de capoeira, eu já fiz um pouco de jiu-jitsu, eu já fiz um pouco de muay thai, eu já fiz aulas, né, avulsas de boxe, eu já fiz o que eu pude experimentar, o que eu tive Sim. à minha disposição, eu experimentei. E você queria ir pra qual outra? Se você pudesse se escolher hoje. Aqui eu treinei mais tempo, além do Hapkido, foi o Muay Thai. Eu gostei muito e eu pretendo voltar. Não volto ainda por uma questão de agenda, de correria, de trabalho do dia a dia, mas é uma arte marcial que eu gostaria de voltar. E eu gostaria de me graduar, tanto no Muay Thai quanto no Jiu-Jitsu. Sim, e aí, uma coisa que a gente precisa entender, o que é o Rapidô? Porque, por exemplo, entre o Jiu-Jitsu, o Muay Thai, são, entre aspas, mais populares no Sim. Brasil. Daí, quando a gente olha Rapidô, o que significa? O que é? O que a gente luta? Sim. Hapkido significa caminho da união e da força, numa tradução literal. Ele tem muitas técnicas, muito de outras lutas também. Assim como o judô, que é uma arte conhecida, a gente tem projeção. Assim como no karatê, que é uma arte mais conhecida que o Hapkido, a gente tem quebramento. Ele une, acredito eu, que o melhor de todos os mundos ali. Se tratando de luta, de campeonato, vai depender das regras, mas geralmente é uma luta em pé. E quando se leva para o chão, são 10 segundos para você finalizar, para você trabalhar alguma coisa ali. Diferente do jiu-jitsu, que você pode trabalhar muito tempo no chão. Como o Hapkido envolve muito defesa pessoal, né, e é a arte marcial utilizada no treinamento do exército sul-coreano, é uma arte sul-coreana. Como envolve muito a questão de defesa pessoal, a gente treina um pouco de tudo. Luta em pé, luta no chão, projeção, soco, chute, cotovelo, joelho. A gente treina de tudo para estar pronto para tudo, né? Sim. Basicamente assim. E se tratando de técnicas de defesa, são milhares. A gente tem técnicas que se assemelham também ao Krav Maga para defesa pessoal, que também é mais conhecido. Eu acho que tudo é um pouco mais conhecido do que o Hapkido, mas é uma arte marcial que foi o meu primeiro contato, foi a minha primeira luta e que eu sou muito apaixonada. E quando você acha que você conhece alguma coisa, que você sabe alguma coisa, sempre vem uma coisa a mais, uma técnica diferente, uma defesa diferente. Então, assim, é muita coisa. É um mundo que é gigantesco, é infinito. É Sim. possibilidades até não acabar mais. E, por exemplo, se eu fizesse uma aula de defesa e uma aula de Rapidô, não sei se a palavra certa é clássico, uma aula, qual é a diferença que você acha que tem entre os dois universos? Na aula de defesa pessoal que a gente faz, eu procuro trazer referência um pouco de tudo que eu conheço, de tudo que eu já sei, trazendo para nossa realidade em coisas que talvez possam acontecer na rua, né? A gente já Sim. aprendeu situações no ônibus, a gente já aprendeu situação de repente a pessoa te agarrar, te segurar, e como a gente sair disso. Eu trago muito a minha base do Hapkido, que muitas dessas defesas eu aprendi no Hapkido, mas como defesa pessoal, a gente tem um pouquinho mais de liberdade para ter as influências de outras coisas. Então, tem coisas que tem influência do Muay Thai, a gente usa bastante ajoelhada. Tem coisas que tem influência no Jiu-Jitsu, às vezes a gente sair de uma situação ali no chão, né? Um agressor te levar para o chão. Então eu trago muito essas referências de outras lutas e de outros cursos que eu também fiz relacionados à defesa. Então, na defesa pessoal, a gente tem mais essa liberdade. É meio que
que eu falo pra vocês, a gente tá na rua e eu preciso morder o agressor pra me livrar, vocês vão fazer isso. Porque é a sua vida, é a sua segurança, é você sair daquela situação. No Rapkido a gente não vai se morder. Então, a diferença se você fizer uma aula de Rapkido é que você vai ter aquela coisa mais tradicional, aquela coisa, né? Já vai estar com o kimono. Eu sinto uma diferença da gente estar numa arte marcial, né? Você vestido com o kimono, né? Você fazendo as técnicas, as defesas, da forma, né? Da forma como manda o figurino, da forma como se pede. Você vai fazer uma aula mais tradicional, mais voltada para a arte marcial. E a aula de Hapkido, ela é muito legal porque ela é muito diversificada, muito mista, e é o que eu tento trazer essa referência para nossas aulas, para não ficar uma coisa muito chata, não ficar uma coisa muito, né, maçante ali o de sempre. Você vai ter dia no Hapkido que você vai treinar só queda. Tem gente que não gosta. Particularmente, é uma das minhas aulas favoritas. Eu amo fazer aula de queda. Você vai treinar queda, 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 queda. Tem aula, você vai treinar soco, chute, você vai ter um sparring no final da aula. Tem aula que vai ter um pouquinho dos dois, você vai treinar um pouco de queda, vai treinar um pouco de chute, vai treinar um pouco de braço. Tem aula que você vai treinar somente defesa pessoal. Tem aula que você vai treinar ponto de pressão. Tem aula que você vai treinar somente torção dentro da defesa pessoal. Tem aula só de chute. E aí a gente entra na escadinha dos chutes, né? Você vai começar do chute básico, depois você aprende chute giratório, depois você aprende chute pulando, depois você vai englobando tudo isso e tem chute giratório enterrando, pulando, e você vai seguindo uma escadinha de evolução, né? No Hapkido a gente segue o sistema de graduação, segue o sistema de faixa, então tem o básico, tem o intermediário, tem o avançado, e cada golpe que você aprende vai respeitar aquele espaço que você está. Você é um faixa amarela, você vai aprender coisas pertinentes para o faixa amarela. Você não vai pular de fase. Você está na faixa vermelha, você tem que saber o do faixa amarela, todo o degrau, até saber a sua. Então não basta só que você aprenda o seu, mas você tem que ter todo esse conhecimento armazenado, por mais que você não use ele em todas as aulas, mas você tem que saber. E quando a gente chega em um certo nível do Hapkido, a gente começa a participar das aulas como um instrutor também. Você ainda não é professor, mas você já tem um certo conhecimento para agregar e para você poder ajudar os seus outros colegas de tatame. Na defesa pessoal, eu sinto o que vocês estão aprendendo. Às vezes a gente pode pular um pouquinho a fase do intermediário e aprender, de repente, uma técnica que é um pouquinho mais complexa, mas se eu vejo que vocês estão pegando, a gente pode fazer isso. Então, eu vou tentando trabalhar de uma forma que agrade vocês, que tragam conhecimento para vocês e que a aula não seja só ali aquele quadradinho. Então, eu tenho essa liberdade. Na defesa pessoal, eu tenho um pouco mais de liberdade com vocês, de poder sentir um pouco a turma e sentir como é que eu posso encaminhar e quais técnicas que eu posso fazer. De repente, a gente tem começado pelas técnicas mais básicas, a gente tem feito coisas mais básicas, porque eu preciso que vocês tenham essa base para que a gente possa voar para coisas que são mais complexas. E se você puder selecionar, por exemplo, 3 defesas que são do Hapkido e da defesa pessoal, que você acha que todo mundo deveria saber qual que é? Eu acho que a gente saber se soltar, se livrar de pegadas, que a gente pode fazer de várias formas. No Hapkido, a gente trabalha, a pessoa me segurou e eu preciso soltar essa pegada. A gente também trabalha a respiração, porque se tratando da gente treinar para uma situação real, para um possível acontecimento, a gente tem que levar em conta que vai rolar muita adrenalina, são muitos sentimentos, a adrenalina deixa a gente mais afobado, deixa a gente mais cansado, exige muito do nosso corpo. A adrenalina é uma coisa louca, tipo assim, não necessariamente de uma situação de um ataque na rua, por exemplo, mas se a gente for relacionar com um campeonato, uma luta, você sai destruído, você sai muito cansado. Então, às vezes é uma coisa que dura 1 minuto, mas aquele 1 minuto é suficiente para te acabar. Então, que você saiba técnicas para você se soltar é muito eficiente, é muito importante, é muito melhor do que você ficar gastando energia, que você já vai ter um gasto de energia maior, porque você vai estar na adrenalina, você vai estar ligado ali naquela situação, mas você saber se soltar é muito melhor do que você gaste energia, né, além de tudo isso, tentando medir força com alguém, que pode ser uma pessoa mais alta que você, pode ser uma pessoa mais pesada que você, pode ser uma pessoa mais treinada que você, dependendo da situação, do contexto que essa pessoa vem. Mas é interessante que você saiba se desvencilhar, que você saiba se soltar. Eu acho que soltar as mãos, soltar o braço, pescoço, né? Porque pescoço não é brincadeira, né? É uma coisa muito
muito séria. Em poucos segundos você pode perder o ar, né? E ficar inconsciente. Então, que você tenha a agilidade para se livrar disso, né? De soltura, de pescoço e de agarrão. Eu acho que essas são as situações assim que a gente pode mais aplicar no dia a dia, no mundo real, e que acho que é muito importante que as pessoas saibam. E um mito, assim, que você fala assim, meu Deus, as pessoas pensam isso muito errado. As pessoas pensam, acho que sobre aula de luta, vamos colocar luta, né? Aula de luta no geral, que é porrada, que eu vou me machucar, que eu vou sair com o olho roxo, que eu vou sair quebrado, e não é bem assim. Eu acho que se você treina numa academia séria, primeiramente, porque a gente vê, infelizmente, muitos relatos de que o professor fez tal coisa, que o colega fez tal coisa, que levou, né, de repente, a uma lesão muito séria, que levou o aluno para o hospital, e eu sou totalmente contra esse tipo de coisa, não acho que é bacana. Se você treina num lugar sério, né, num lugar que tenha um bom mestre, tenha um bom professor, existe respeito dentro da equipe, jamais você vai sair com um olho roxo. Se a sua intenção não é fazer uma luta mais pesada e tipo, tô treinando para campeonato, pode vir, vamos colocar o equipamento e vamos lutar, vamos pra loucura. Você jamais vai sair machucado se você treina com pessoas que te respeitam, né? Se a gente vai fazer um treino hoje, Mayra, vamos fazer um sparring? Coloca a luva e tal. Vamos levinho, vamos tranquilo, vamos explorar mais a técnica, vamos com menos força, vamos com mais agilidade. Se você treina num lugar que as pessoas te respeitam, que existe, né, o respeito do professor, você jamais vai sair arrebentado. Tem pessoas que treinam, vai lá, treina de manhã, aqui mesmo, né? Tem gente que treina às 7 horas da manhã. A pessoa vem, faz o treino dela e tal. Isso não significa que a pessoa não vai treinar pesado ou que a pessoa vai levar, né, a luta como uma brincadeira e tal. Tem gente que leva como hobby, mas nem por ser um hobby que a pessoa não vai pegar mais pesado. Mas a pessoa vai vir, vai fazer o treino dela, vai aprender técnica, vai aprender bloqueio, vai aprender a golpear certo, né, sem machucar a pessoa. Equipado, né, paramentado para isso, a pessoa vai sair daqui, vai tomar um banho e vai trabalhar. Você vai sair roxo se você for para uma luta. Pô, eu vou para uma luta, eu vou para um campeonato, eu tô treinando pesado, eu tô, né, levando isso muito, um degrau muito mais acima. Então, fui para a luta, lutei, aconteceu e tal. Acontece, normal. Mas isso não vai acontecer se não for uma coisa que você queira, né? Se não é uma coisa que não é o seu objetivo, não é esse que você está procurando. Pô, tem gente que faz luta para melhorar a autoestima, tem gente que faz luta para aprender uma defesa, para ficar mais seguro, tanto homem quanto mulher, para se sentir mais seguro na rua. Pô, tem gente que faz porque, eu busco emagrecimento, eu busco condicionamento físico. As pessoas vêm aqui para academia com vários objetivos. Eu comecei a treinar porque, apesar de magra, né, com os meus 14 anos, eu tinha colesterol alto e eu tinha uma vida sedentária, não era só a questão da alimentação. Eu estudava o dia todo e era aquilo minha rotina. Eu não tinha um esporte, eu não tinha, eu vou conciliar o esporte com uma boa alimentação, eu não tinha isso. Então eu procurei por conta disso. Eu comecei e também de incentivo porque eu levava meu primo mais novo, meio que ele que me levou. Mas eu levava ele, a gente se acompanhava, a gente voltava junto, e aí no meio do caminho ele abandonou, ele não treinou mais. Quando a gente chegou, acho que na faixa amarela Ponta Verde, e eu continuei treinando. Então, nesse meio tempo, a gente teve tanto colegas de tatame quanto aluno que, de repente, a criança veio treinar porque estava sofrendo um bullying na escola e precisava se defender, ou a pessoa veio treinar para ganhar um condicionamento físico, ou a pessoa veio treinar porque o amigo treinava, ou a pessoa veio treinar porque assistia alguém treinando e gostou e vinha acompanhar a pessoa. Já treinei com pessoas mais velhas, com pessoas mais novas, com pessoas mais altas, pessoas com algum problema na articulação, alguma doença que impede de fazer alguma coisa, mas a gente sempre adapta para a realidade, para o que a pessoa pode fazer. A gente conversa muito sobre isso aqui, de adaptar. De repente eu sou mais alta, como que eu vou fazer? Eu sou mais baixinha, como que eu vou fazer? Eu tenho problema nas mãos, eu tenho problema na articulação, eu não posso fazer flexão. A gente troca e a gente vai adaptando. Então, às vezes as pessoas acham que a arte marcial, a luta, a defesa, não é para mim porque eu vou me machucar. Isso é um mito. Você não vai se machucar, você vai, ao contrário, você vai aprender a não se machucar, você vai aprender a defender. Que nem uma aula que eu trouxe para vocês de queda. Eu ensinei vocês a como caírem. Sim. Pô,
Eu tinha um colega que ele tinha começado há pouco tempo no Hapkido e tinha feito aula de queda. E aí depois ele relatou pra gente, pô, eu levei uma queda na rua, não sei o que, nananã, e aí eu fiz um rolamento. Meu, o impacto que fazer um rolamento ali naquele momento, na rua, numa queda, que, tipo assim, a gente não sabe o que poderia mais acontecer, o que poderia acontecer depois, já minimiza muito. Ou então, pô, eu vou cair de frente. A gente já tem um reflexo para colocar a mão e para proteger nosso rosto. Então, assim, se uma pessoa tem medo de treinar, porque acha que vai se machucar, ou porque vai, né, acontecer alguma coisa ruim, alguma coisa de errado, eu vou sair com o olho roxo, eu vou sair com o braço quebrado, não pensa nessa forma. Mas procure uma academia séria. Sim. Porque também não adianta a gente só pensar no aluno, né? Porque a pessoa que está vindo ali, às vezes crua, sem conhecimento de uma luta, e cair nas mãos de um profissional, de um professor ruim, né? Com essa perspectiva de mal, de maldade mesmo, né? E de te colocar numa furada, de te colocar para apanhar e fazer de repente aquele aluno novo virar um saco de pancada, né? Então a gente tem que ter muita responsabilidade, a gente tem que procurar centros de treinamentos, academias que sejam sérios e que respeitem o aluno para que esse tipo de coisa não aconteça. E esse mito de eu vou sair com o olho roxo, eu vou sair machucado, eu vou sair quebrado, não se torne algo real, né? E aí, uma outra coisa, ainda nesse mesmo círculo aí, que é uma coisa que eu senti, por exemplo, eu vim pra cá crua de. Eu entrei no Muay Thai, mas crua de Muay Thai, crua de defesa pessoal, nada, absolutamente nada. E a minha maior medo não era nem, tipo, como eu vou sair machucada, mas como fazer, assim, tipo, o que eu faço? Vou apanhar muito? O que você fala, assim, para uma pessoa que tem esses mesmos medos, assim, que é iniciante cru do zero mesmo, assim, fala assim, que ela tá com esse sentimento? Eu até queria fazer, mas eu acho que eu vou apanhar muito porque eu não sei nada. Isso é a mistura de uma insegurança Sim. com uma ansiedade. Às vezes vocês falam assim, eu não consigo, eu não sei fazer isso. A gente adapta. Vocês conseguem, vocês são capazes, tudo é possível. Eu acho que a gente não precisa se cobrar tanto essa ansiedade, esse medo, essa insegurança, né? O que você pode fazer? Vai com calma, respeita seus limites, respeita os seus colegas, que as coisas vão vindo, vão fluindo, né? Eu tive um desafio muito grande. Eu troquei de professor durante essa minha trajetória no Hapkido, não porque eu quis, porque uma coisa chamada pandemia aconteceu, academias fecharam, as coisas mudaram e a gente teve que se adaptar, né? O meu primeiro professor, eu tenho uma gratidão enorme por ele. Se algum dia eu for 1% do que ele é, né, como pessoa, como lutador, como professor que ele foi para mim, porque assim, ele é surreal. Eu treinaria com ele a minha vida toda se ele permanecesse dando aula. Mas com a pandemia, ele pagava aluguel da academia e muitas coisas aconteceram. Ele teve uma conversa muito franca com a gente, foi aberto, né? Tentou segurar no máximo que deu, mas chegou um momento que ficava inviável, né? E ele já trabalhava com personal e com outras coisas e com outras academias, então chegou um ponto que não fazia sentido manter a academia dele. Então eu tive que procurar outros mestres. E a gente tem vários estilos de Hapkido. E vai depender muito de quem é o seu mestre, de quem é o mestre do seu mestre, de qual que é o segmento ali que está acontecendo. E eu tive a dificuldade de que as defesas que eu sabia que eram da minha faixa já não eram mais essas defesas que eu precisava saber. Algumas ainda assim mantinham um padrão, mas eu tive que aprender novas defesas. Então eu estava na faixa vermelha e eu estava tendo que reaprender e aprender defesas de faixa branca que eu não aprendi daquela forma ou que eu nunca tinha feito. Então, quando foi chegando perto do meu exame de faixa preta, eu tinha 10 defesas de cada faixa para aprender. Fora a da minha faixa e algumas extras que eu tinha que saber para estar preparada para o meu exame. Então... E o seu exame durou quanto tempo? Meu exame durou quase um ano. Não, eu falo do exame, assim, no dia. De horas, eu não faço ideia. Mas o exame, você é examinado durante um ano. Tá. São várias coisas que acontecem. Muita coisa que acontece. É avaliado técnica, é avaliado se você sabe dar aula, é avaliado
não só assim o seu nível de técnica, por exemplo, eu dei uma aula de queda. Sim. Na minha aula de queda, foi uma pessoa que era especialista em queda para avaliar como que eu dava minha aula e, tipo, parece que a pessoa olhava assim, com uma lupa, vírgula por vírgula do que estava acontecendo ali, sabe? Então, é avaliado o seu condicionamento físico, é avaliado a sua parte mental também. Mas não é tipo igual o Muay Thai, assim, que fala, hoje a gente vai avaliar a galera da academia. Então, o dia tal, a tantas horas, vai ter avaliação. A graduação para a faixa preta é diferente, ela é diferente. No Hapkido, a gente costuma... Você já avalia seus alunos ali na aula. Você dá aula, você sabe qual que é o melhor chute da Mayra, qual que é a maior dificuldade. Você dá aula, você já tem... Eu pelo menos, busco ter sempre esse olhar técnico sobre todos os alunos. Então, você olha o tatame ali, né, de uma forma bem ampla e você consegue ver tudo. Então, teoricamente, você já está avaliando todas as aulas. O ano todo você já está avaliando os seus alunos. Mas aí chega a época da graduação. O que você precisa na época da graduação? Você precisa que o cara chegue pontualmente no treino. Você precisa que a pessoa traga sempre seu material. Você precisa que a pessoa saiba pelo menos as técnicas pertinentes àquele croang ali que ela está usando, né? No Hapkido, aquela faixa que ela está usando, né? Você precisa saber como que essa pessoa está no sparring. E isso aí vai acontecendo. No Hapkido, a gente costuma fazer, tipo... um mês. Separa ali um mês. E aquelas aulas a gente costuma falar que é o exame, que a pessoa está sendo examinada para ir de fato para a graduação. Então, nesse um mês você vai separar. Pô, eu quero fazer um exame hoje só de queda. Eu quero ver como essa pessoa está fazendo todas as quedas. Eu quero ver como é que está o condicionamento físico dessa pessoa. E aí é onde a gente entra com circuito, entra com vários rounds de luta e vai colocando várias coisas para saber como está o condicionamento físico dessa pessoa. Outro dia, eu quero saber tecnicamente só como essa pessoa está no chute. E assim eu vou indo até passar por tudo que eu preciso examinar para chegar o dia da graduação, que é mais uma... apresentação para a família, para os amigos, para as pessoas que querem assistir. É mais o dia de você ser, né, comemorar ali, mostrar para as pessoas de fora o que você sabe fazer, receber a sua faixa com muito mérito, né, porque você já passou por toda essa avaliação. E na faixa preta, o que acontece? Você vai lá, tipo, você vai graduar para preta. No meu caso, eu tive 3 padrinhos de faixa, que foram pessoas que foram colocando desafios na minha vida, foram colocando algumas coisas, né? Me ajudaram muito também. E aí eles, tipo, você tem que vir hoje na academia, porque a gente vai fazer um treino com arma. Com bastão, com tom, com faca, com tudo. Você vai ter que vir aqui na academia, a gente vai ter que fazer um treino e tal. E foi. E aí você vai lá e tem que fazer o treino. Semana que vem você vai ter que ministrar um curso. Se vira. E aí eu vou lá ter que elaborar. E o curso é diferente da aula, porque o curso ele vai... A aula, a gente acontece ali toda semana. Você vai dar uma aula, você precisa ter voz de comando, você precisa saber como é que você vai falar, como é que você vai se posicionar, como é que você vai adaptar para levar todo mundo também. Mas o curso, você tem que trazer uma técnica, você tem que trazer alguma coisa diferente, você tem que ter um porquê daquilo ser um curso, Sim. por que ser uma coisa especial, né? E aí fui lá, semana que vem você vai elaborar, você vai dar um curso. Você tem que fazer uma imagem de divulgação, você tem que convidar as pessoas, você tem que... Se vira. E aí fui lá, dei um curso. O curso que eu dei tinha uma pessoa específica. E nesse dia foram mais pessoas. Uma faixa preta fez a minha aula, né? E você já fica assim, meu Deus, né? O que eu faço? Eu ajudo, eu corrijo, eu não corrijo? E colocaram algumas pegadinhas. Por exemplo, minha primeira parte do exame eu tive que dar uma aula. Eu dei uma aula de queda. Foi uma pessoa que também tinha dado uma aula de queda no exame, que era uma pessoa boa nas quedas, não sei o que. Foi mais 2 professoras me avaliar. E essa pessoa que foi me avaliar entrou na minha aula, 2 faixa pretas entraram na minha aula e começaram a fazer tudo errado. E eu fiquei super insegura, eu fiquei, tipo, perdida. Falei assim, cara, eu corrijo? Eu não corrijo? Eu dou atenção para os menos graduados que estão aqui? Por que eles estão fazendo errado? Sim. O que eu faço? O que eu falo? E aí, né, depois eu fui chamada, né, para minha avaliação, para meu feedback, me mostraram os pontos, as coisas que tinham anotado, e o principal ponto foi esse, você não corrigiu os faixa pretas. Só que eu tenho aquela coisa da hierarquia muito definida. Se uma pessoa menos graduada vier me dar aula, eu vou fazer a aula conforme ela fala, e a gente faz, e beleza. E a aula é sua, você que comanda.
Agora, eu me senti totalmente insegura, tipo, poxa, por que que faixa preta tá fazendo errado? Eu corrijo, eu não corrijo? E aí falaram assim, você tem que corrigir, a aula é sua, você tem que corrigir. Você que tá dominando aqui. E aí, a partir desse momento, né, a gente tem que saber corrigir. Se eu estiver dando aula pro mestre, se o mestre falar assim, hoje a aula é sua, você tem que dar aula. Lógico que eu vou saber corrigir, mas eu acho que uma coisa que às vezes perde muitas pessoas na luta, na arte marcial de modo geral, é o ego das pessoas. Então, existe N maneiras de corrigir. Mayra, vira o pé de base, vira o quadril, rotaciona, tal, faz assim. Fala assim, meu, você tá fazendo tudo errado, por quê? Né? Tem uma diferença. E aí, depois disso, eu dei aula, eu ministrei um curso, eu passei por um teste físico que foi absurdo. Eu passei por um teste de defesa vendada, me jogaram água, me carregaram no colo, me jogaram no chão, me rodaram, me colocaram de braço dado com outra pessoa. E muito, 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 muito ali no mental, né? Tipo, vocês não vão conseguir, vocês não vão fazer. Mas isso a gente sabe que é para uma construção, Sim. né? Eu entendo todo o significado disso. E depende do quanto que você está disposto. Eu também passei por Pensou em exame. desistir algumas vezes? Não, não. Eu passei por exame de luta também. Eu não pensei em desistir, porque eu acho que é a parte do mental de falar assim, vocês não vão conseguir, vocês não vão fazer, nananana. Eu acho que pra mim, essa parte foi uma das que menos me afetou. No dia da luta, eu tava com cólica, Nossa. eu tinha trabalhado. Foi um processo bem desgastante. Não foi fácil, não foi fácil. Eu tive que aprender também o nome de muitos golpes em coreano, porque tem professores que já trabalham desde o começo. Então, se você já vai aprendendo o golpe com a nomenclatura em coreano, beleza, vai sendo mais tranquilo, você vai acompanhando. Eu tive uma enxurrada de coisas para aprender de uma vez, principalmente pela mudança de mestre, pela mudança de professor. Sim. Então, quando eu cheguei para fazer o meu exame de faixa preta, eu, tipo assim, você tem que se adequar àquilo ali, você tem que aprender, tem que fazer. Eu não pensei em desistir, mas eu pensei muito nas dificuldades que eu tinha. E não é uma coisa legal de se fazer, mas eu sou um ser humano e é óbvio. Eu me comparava com outras pessoas. Sim. Da facilidade que outras pessoas tiveram para traçar esse caminho. E não falando da luta, mas tipo assim, de repente você ter. Você tem que trabalhar para você pagar a sua mensalidade, e aí depois do trabalho você chega, você se desloca para academia, e aí você tem que comprar kimono, você paga a troca de faixa, nananana. Tem outras pessoas que têm o privilégio de começar mais cedo, de ter incentivo, de ter apoio, e às vezes a pessoa não precisa passar por todo esse caminho que você tem que passar para fazer. Então, para fazer o mesmo que você, sim, né? Então eu acho que tinha essa comparação na minha cabeça, né? Esse misto de sentimentos, porque não era só uma coisa, e aí eu pensava, né, nessa dificuldade, mas eu sempre entendi, e eu não romantizo o sofrimento, não acho que a gente tem que fazer isso, né, apesar de ter sofrido bastante, mas eu sempre entendi que esse era o caminho que eu precisava passar para eu alcançar a minha graduação, para eu ser a faixa preta que eu sou hoje. Sou a melhor? Não. Sei de tudo? Tenho muita coisa para aprender. Mas eu sei que esse caminho que eu tracei, que eu tive que traçar, e se não fosse assim, não seria, era preciso para eu chegar neste ponto. Então eu nunca pensei em desistir, mas eu pensava em todas as dificuldades que eu estava passando para aquilo acontecer. Eu pensava muito nisso, porque trabalhava, acordava cedo, você tem que se deslocar para o trabalho, você trabalha, você passa por situações desconfortáveis no trabalho, aí você tem que sair, você tem horário, tem que me deslocar, tem que correr. Mas eu tive muitos amigos importantes, né, pessoas importantes que estiveram comigo nessa trajetória, que em momento algum passou pela minha cabeça desistir. Isso não, sim, mas essas pessoas estavam ali comigo. E por fim, assim, o que você diria para uma pessoa, assim, uma mulher especificamente, que está pensando em fazer defesa pessoal, me questionando ainda, assim, se ela entra ou não? Não se questione, dá o primeiro passo. O primeiro passo, o mais difícil é o primeiro passo, sim, né? Não sei se você já ouviu falar, mas a faixa mais difícil da gente conquistar é a branca. Sim. Porque é você tomar essa iniciativa. Algumas pessoas no trabalho, por exemplo, me perguntam, e é engraçado porque algumas pessoas recentemente descobriram que eu faço luta, né? E aí elas perguntam, tipo, que luta que você faz? Eu devo começar, eu queria fazer um boxe, eu queria fazer Muay Thai, eu queria fazer tal coisa. E eu falo pra elas, gente, ou teve uma colega de serviço que me perguntou pra filha dela. Ela tem uma filha, pequenininha ainda,
E aí ela falou assim, uma coisa que eu sempre quis é introduzir ela na arte marcial. Eu quero que ela faça uma luta. Qual que eu devo começar? Não tem não tem uma receitinha, não tem uma coisa que seja ideal. Eu acho que a gente, como ser humano, é muito plural, é muito diferente. E eu digo, faça aulas experimentais, né? A defesa que você procura, ela pode estar no Muay Thai, ela pode estar no Jiu-Jitsu, ela pode estar no Hapkido, ela pode estar no boxe, né? Porque você saber uma arte marcial, você saber bater, né? Você saber se defender, principalmente, ela tá em qualquer arte marcial que você procurar, né? Vai depender do seu objetivo, de como que você leva aquilo. Lógico que umas vão ser mais específicas, mais especializadas, né? Em certas coisas, mas, tipo assim, se tratando da nossa aula de defesa pessoal, faça uma aula experimental, conheça, converse com o professor, tira dúvida. Eu acho que todo professor gosta de conversar e gosta de responder. Eu sempre falo para vocês, tragam dúvidas, tragam as coisas que vocês tiveram mais facilidade, as coisas que vocês tiveram mais dificuldade. E aí você pode expor, de repente, olha, eu tô procurando defesa pessoal, mas eu tenho medo de me machucar, eu tenho receio. Ou se não tá tão segura para fazer a aula, assiste uma aula. Sim. Sabe, assiste uma aula, vê como é que funciona, como é que, né, acontece ali as coisas, que eu tenho certeza. Se você se identificar com a defesa pessoal, ou com a luta, ou com qualquer esporte, se você se identificar, a partir do momento que você deu o primeiro passo de ir conhecer, né? Conhecer, eu fiz a aula, gostei e tal, tô me sentindo um pouco insegura ainda. Pô, tem a segunda aula que a gente melhora, depois tem a terceira aula que a gente vai aprendendo um pouco mais. Quando você vê, você já fez 1 mês, 2 meses, 3 meses. Você vai ver uma evolução enorme do seu primeiro dia para o seu primeiro 1 ano fazendo Sim. aquilo, né? Então, é a repetição, é a consistência, é não desistir e não se cobrar. Porque Sim. essa cobrança trava a gente. Então, assim, pô, tenho receio? Vai conhecer. Não vai pela boca dos outros, pelas opiniões dos outros e pelos preconceitos que a gente tem formado sobre luta. Não se amarra a essas coisas, porque eu acho que as amarras impedem que a gente aprenda, que a gente conheça, que a gente entre no mundo de possibilidade. A dúvida faz com que a gente consiga aprender, consiga conhecer. Então, tá com vontade? Vai conhecer. Assiste uma aula. Vai numa academia. Pergunta se tem aula experimental. Marca uma aula experimental. Se puder fazer mais de uma aula experimental de outras modalidades, de outras coisas, faça as aulas experimentais que você precisar para você se sentir confiante de começar. Sim. E sem medo, porque ninguém nasce sabendo e a gente não sabe todas as coisas, a gente também não tem que saber todas as coisas, e você tá ali num ambiente de academia, num ambiente de treino, para você aprender, para você treinar e para você adquirir técnicas que ao longo prazo vão te fazer se sentir segura. Não é uma receita mágica, você não vai aprender de um dia para o outro tudo, mas eu tenho certeza que a cada aula que você fizer, se você prestar atenção, for uma pessoa focada, a cada aula que você fizer, você vai ter um pontinho de conhecimento para agregar ali. Você vai falar, poxa, hoje eu aprendi tal coisa. Nossa, na aula passada eu não fixei tão bem isso, mas hoje explicou de uma maneira diferente, então eu aprendi mais uma coisa. Então, cada aula você vai carregar alguma coisa. Sim. Você vai carregar alguma coisinha, né? Nem que seja um pouquinho mais de segurança, um pouquinho mais de técnica, um pouquinho mais de força, quem sabe. A cada aula você vai agregar um pouquinho mais. Então, conheça, faça aulas experimentais, não tenha medo, não se cobre. E a insegurança, ela prende muito a gente de voar, de viver, de fazer outras coisas. Então, que seja pra luta ou que seja pra fora, não deixe que isso te impeça, não deixe que isso te amarre. Bia, obrigada! Agradeço, é um prazer ter você. Aí, eu vou deixar aqui embaixo, ela é meio offline, mas vou deixar aqui embaixo o link do perfil dela, caso você queira tirar alguma dúvida, Ok. e também da academia, que ela dá aula, né, que vocês podem entrar em contato para marcar aula experimental. Ó, aqui tem defesa pessoal, tem Hapkido, tem Muay Thai. Rapidão, inclusive, é o namorado dela que dá, tá? Que é gente boníssima. Ele é gente E boa também é mesmo. faixa preta. E é um excelente professor, gente. Não é Então- porque é namorado dela, não. Não, é porque ele é um excelente professor mesmo. Então, vem fazer uma aula, vem bater um papo com a gente aqui. A gente tá todo sábado, das 9 às 10. Às vezes a gente estende um pouquinho a aula, a gente conversa bastante. É um ambiente muito seguro para nós mulheres. É uma aula que eu gosto muito de ministrar e eu tenho alunas aplicadíssimas, né? Você é uma pessoa muito aplicada, tira dúvida, pergunta, vai, faz.
Mas eu acho que é não isso, tem- assim, você pagou, você não precisa levar pra casa uma dúvida, né? Exato. Você pagou para um professor te orientar ali, Exato. então a gente Exato. tem que tirar Exatamente. mesmo, assim. Exatamente. A gente tem que aproveitar Porque o desse máximo você pode falar espaço. pra mim assim, eu não sei. Aí beleza, aí no dia você vai procurar. É difícil você falar que não sabe, A né? gente tem esse espaço aqui para tirar dúvida, para conversar. Se você é mulher, amiga da Mayra, conhecida, ou minha amiga também que tá vendo esse vídeo, vem fazer uma aula com a Bora. gente. Vem treinar, é super tranquilo. Algum dia a gente saiu machucada Não. aqui. Eu acho que às vezes tem uma técnica que pega um pouquinho mais, incomoda um pouquinho mais, é normal, acontece. Mas como é uma turma iniciante, a gente tá, né, todo sábado, das 9 às 10, a gente vai respeitando bastante esses limites e a gente vai indo conforme a gente pode. Sim. Né? A gente não tá ultrapassando nossos limites, não tá colocando uma coisa que seja desgastante. Porque eu não quero que sábado que vem a Mayra fale assim pra mim, Bia, eu me machuquei, não foi legal, eu não vou voltar na aula, não tô bem, eu vou ter que tirar, né, mais uma semana. Eu não quero isso, eu quero que ela fale, poxa, eu aprendi essa técnica, nossa, essa aula foi suficiente pra mim aprender isso. E eu sempre puxo elas pra fazer tipo, uma retrospectiva, assim. Remember. Vamos fazer, o que vocês lembram? O que ficou mais difícil? O que ficou mais fácil? Só pra mim entender que nível que a gente tá, pra vocês aprenderem. Sim. Justamente a aula é pra vocês se sentirem seguras, pra vocês aprenderem e pra vocês voarem aí na defesa pessoal. Obrigada, Bia. Obrigada, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.